Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver com vocês a questão 108 do segundo dia do Enem 2025. Bem, esse é o enunciado da questão 108. Aqui eu coloquei o enunciado como ele está na prova, mas eu já vou passar para os meus apontamentos para nós seguirmos para o que mais interessa, para conseguir resolver o exercício rapidamente. Bem, como eu disse, aqui estão as minhas observações. Eu vou ler a questão toda com vocês, mas eu já quero chamar a atenção de vocês para o que há de mais importante nesse enunciado, porque vocês sabem que o tempo é crucial no vestibular. Então, vamos lá. Questão 108. Para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. Até aqui tudo bem, né? É uma situação em que uma pessoa aplica uma força para mover uma caixa sobre um plano inclinado. Em seguida, o texto indica: o trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade, paralela ao seu deslocamento. Por que eu destaquei esse trecho? Porque aqui o enunciado chama a atenção para a força aplicada pelo trabalhador. Então, é a força com que o trabalhador empurra a caixa, a força que a pessoa exerce sobre a caixa. Inicialmente, essa força possui grande intensidade. Na sequência, na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. Mais uma vez, o texto se refere à força aplicada pelo trabalhador sobre a caixa. Então, esses dois trechos indicam que no início do plano inclinado, a força aplicada pelo trabalhador foi de grande intensidade e, na medida em que a caixa sobe esse plano inclinado, ele reduz essa força. Então, nesses dois trechos, nós tratamos apenas da força aplicada pelo trabalhador sobre a caixa para que ela se desloque. Na sequência, considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos como com o plano inclinado e que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. Por que eu destaquei essa parte em vermelho? Porque é esse pequeno trecho do enunciado que dá a dica para acertar a questão. Bom, primeiro, quais superfícies são essas? Nós temos o plano inclinado, o piso, né, que é o chão, essa é uma superfície, e a outra superfície é a parte de baixo da caixa. Essas superfícies estão em contato. Enquanto a caixa é empurrada, a parte de baixo da caixa está em contato com o chão, com o piso desse plano inclinado. Quando o exercício indica que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso, durante todo o movimento, a rugosidade pode ser interpretada como o atrito. Se o atrito entre as superfícies é igual, permanece o mesmo, isso significa que a força de atrito também permanece igual. Então, a grande sacada dessa questão está aqui, nesse trecho final, que eu destaquei em vermelho. O que ele indica? Que, mesmo numa situação em que o trabalhador inicialmente aplica uma força de grande intensidade e, à medida que sobe, reduz essa força, isso significa que a força aplicada por ele varia. Ela possui grande intensidade no início
e depois é reduzida à medida que a caixa sobe. Porém, a força de atrito entre a caixa e o plano inclinado, entre a caixa e o piso, não muda. Ela é sempre igual. E essa informação que vai levar à opção correta. Aqui o exercício continua. O comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado é representado em, e aqui nós temos as opções, em forma de gráfico. Gráfico da letra A. Todo gráfico indica a força de atrito em relação ao tempo. Por isso, eu chamei a atenção para o último trecho do enunciado. O gráfico da letra A indica que a força de atrito diminui com o tempo, depois aumenta e a partir de um determinado instante permanece constante. Na letra B, é o contrário. Aumenta durante um determinado intervalo de tempo, depois é reduzida e a partir de um determinado instante ela permanece constante. Na letra C, a força de atrito é constante durante todo o tempo, ou seja, durante todo o movimento, durante todo o percurso, ou durante todo o deslocamento. Na letra D, ela é constante inicialmente e depois é reduzida. E, por fim, na letra E, a força de atrito aumenta e bruscamente é reduzida. Se nós nos lembrarmos do fim do enunciado, esse trecho aqui, a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso, e isso significa que a força de atrito permanece a mesma durante todo o percurso, durante todo o tempo, nós já sabemos qual é a letra correta, qual é a opção correta. A opção correta é a letra C. Então, com isso, nós percebemos que uma questão fácil pode se tornar uma questão um pouco difícil ou difícil porque o enunciado tenta nos enganar quando ele dá ênfase à força aplicada pelo trabalhador, que inicialmente era de grande intensidade, depois é reduzida, e chama a atenção só no finalzinho para a força de atrito. Então, essas estratégias que nós encontramos no vestibular precisam ser bem conhecidas por vocês para que vocês não percam questões muito importantes na hora do vestibular. Então é isso, gente. Muito obrigado, né? Espero que tenha ajudado, que vocês possam aproveitar esse vídeo nos seus estudos e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.